Ei, sua linda! Lindas, lindas! Que coisa boa, né? Giovana, você sabe, eu não faço a menor ideia. Giovana. Hoje o nome da live eu não faço a menor ideia, né? Eu também não. Oi, bem-vinda. Ai, que coisa boa. É, acho que ninguém faz, né? Do jeito que a coisa tá. Ê, quanta gente colorida e linda. Bem-vindas. Poderosas e maravilhosas. Hoje, a live se chama Eu Não Faço a Menor Ideia, né? E muitas vezes eu penso que realmente a gente, em vários momentos da vida, não é só uma vez e acabou e nunca mais vai acontecer, a gente realmente não faz a menor ideia do que tem que fazer, do que é preciso ser feito. E agora com a história da pandemia, você vê, a gente está aí em setembro, né, gente? Um ano caminhando, um ano está passando. Quantos desafios, quanta dúvida, quanta dor de muitos, né? Então, eu comentei com vocês que eu dou aula de competências socioemocionais para os alunos do pré-vestibular do cursinho da Poli, em Santos. Então eu estou ali lidando com jovens de 17 anos, 18, a maior parte ali tem 17 anos, né? Então acabaram de formar no ensino médio e estão indo prestar o vestibular e o cursinho deles acabou sendo num ano como 2020, que é esse ano que a gente está vivendo. Então vocês podem imaginar a quantidade de dúvida e desafio e confusão e tristeza e raiva e vontade de simplesmente abandonar tudo, desligar de tudo, porque a dificuldade mesmo de vislumbrar um caminho, né? Um caminho efetivo, de luz. Então esses jovens, e é por isso que eu resolvi trazer esse tema para nós, né? Que realmente esse tipo de dúvida, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer daqui a um mês, que dirá no meu pré-vestibular, no vestibular, quando eu sentar lá para fazer o Enem, para fazer o vestibular da Unicamp, da USP. Esses jovens estão vivendo isso nesse momento. Agora você imagina, se a gente considerar que para o ser humano a vida é mesmo uma grande incógnita, né? E muitas vezes fica assim, permeando a nossa cabeça, caramba, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que eu quero? Será que era isso que eu queria quando eu comecei isso, seja lá o que for, né? Seja lá o que for, isso que eu estou vivendo agora?
E aí pega uma pandemia, uma situação mundial, global, trazendo um outro tanto de desafios que a gente não podia sequer imaginar. E aí ainda lidar com a dor da perda de familiares e conhecidos, né? Eu fiquei um bom tempo longe do Facebook, né? Afastada mesmo. Depois eu entrei, acho que eu entrei foi em janeiro, se não me engano. Entrei novamente no Facebook, janeiro desse ano. E logo em seguida, né, veio a história da pandemia e eu comecei a ver, muitos alunos que eu tenho nos grupos e tal, e eu comecei a ver o tamanho da dor e da dificuldade que as pessoas estão tendo para encarar esse ano de 2020, né? Num primeiro momento a gente achou que, não, um mês resolve, né? Depois não, que nada, 2 meses, 3 meses, 4 meses, virou julho, e nós estamos em setembro. Hoje é dia 10 de setembro. Então, essa incógnita imensa, esse ponto de interrogação imenso que paira sobre a cabeça das pessoas. E aí eu estou falando especialmente, escolhi falar no caso dos alunos, né, de pré-vestibular, porque estão naquele momento de escolha do que eles vão fazer para a vida. Mas, na verdade, a gente não pode se enganar, tirando, sei lá, uma porcentagem bem pequena das pessoas que nascem com todas as certezas de que, sei lá, eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser dentista, como se escolhia antigamente, né? Médico, engenheiro, dentista. Então, aquele que nasce com essa certeza. Mas é uma quantidade muito pequena. E eu percebo, na medida em que estou trabalhando no cursinho, olha eu aqui, bem-vinda, saudade. Eu fico pensando que quanto mais o tempo passa, e aí não estou falando de 2020, estou falando mesmo dos tempos, das décadas passando, da virada do novo século, já se vão 20 anos desse novo século. Então eu fico pensando, meu Deus do céu, né? São tantas possibilidades de gerir o nosso caminho, né? Tem uma frase que eu costumo usar muito nas minhas postagens, quem me acompanha no Instagram, eu escrevo bastante, ou na página do Facebook, Renata Molitzas Act, né? Que para gerir é preciso conhecer. E eu lembro de ter feito uma postagem no blog que eu tenho dentro do site, falando justamente isso, e no final eu dizia o seguinte: essa questão de gestão de carreira, administração pessoal, porque, veja bem, para você escolher uma carreira, não há como escolher uma carreira se eu não tiver um caminho de desenvolvimento e clareza e tomada de consciência e clareza de quem sou eu. Então, quando eu falo de gestão de carreira, eu estou falando, na verdade, em primeiro plano, eu estou falando de administração pessoal, né, gente? Então, à medida que o tempo foi passando, que virou o século, vem vindo as décadas, estamos em 2020 e agora ainda chega a pandemia e agora o ano passando e tanta coisa acontecendo, você olha, voltando para essa questão do pré-vestibular que eu estou trabalhando com esses jovens, você olha para o jovem, o olhar dele é um olhar de interrogação. Guardadas as diferenças individuais e aquilo que eu comentei, né? Daquele que quer ser médico, nasceu, quer ser médico, aquele que quer ser arquiteto, aquele que quer ser engenheiro e tal, e já tem a sua certeza. Mas as possibilidades, elas são tantas e cada vez vai sendo mais. E outra, com a questão da tecnologia, né, com o desenvolvimento da tecnologia e agora com a pandemia e com essa necessidade do ensino à distância e que a gente ainda não sabe como vai funcionar, né? Se vai ficar realmente híbrido. Então é um pouco, eu faço o meu ensino em casa e quando eu tenho parte prática, laboratório, alguma coisa,
tenho que montar alguma coisa, eu vou para a escola e faço. Então nós estamos mesmo num momento de turning point, momento de decisão, mas que as pessoas, embora estejam vivenciando isso, ainda não há como tomar decisão, né? E isso falando desse nicho que são os jovens que estão prestando vestibular. E aí eu resolvi colocar o nome da Pocket Act Live de hoje de Não Faço a Menor Ideia. Então eu trouxe para vocês, sabe a Alice? A Alice do País das Maravilhas? Muito bem. A Alice vira e diz assim: gato, pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Isso depende do lugar onde você quer ir, diz o gato. Eu não sei para onde ir, diz Alice. Bom, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Nós estamos falando de um texto da Alice no País das Maravilhas de 1865. Acredita nisso? É um texto de 1865. E aqui ele fala do quê, na verdade? De gestão. Então essa frase que eu uso, para gerir é preciso conhecer, eu não vou gerir absolutamente nada se eu não tiver clareza da onde eu estou indo, né? Então aí de novo a gente volta nas intencionalidades, né? E eu me lembro, eu trabalho com psicoterapia e educação cognitiva, mas ao longo desses últimos anos, acho que foi no ano de 2011, 12. Não, 2011 eu já estava formada. Eu cheguei a fazer toda a formação da Sociedade Brasileira de Coaching, né? Justamente para entender o que o povo falava tanto, é coaching e tal. E eu me lembro de estar no curso da sociedade, com aquelas salas imensas, né? Com 100 e tantas pessoas, e eles dando curso e tal, ensinando um monte de ferramenta. E ali tem uma boa quantidade de psicoterapeutas, psicólogos, a turma de RH que trabalha com gestão de pessoas e tal, mas tinha uma quantidade enorme de outros profissionais, engenheiros. Eu me lembro de muito dentista, engraçado, né, nas formações de coaching. E eu ficava olhando para aquilo e eu ficava pensando assim, nossa, que coisa, né? Quantas pessoas aqui aprendendo uma série de ferramentas que, se tivéssemos as ferramentas logo cedo, quando jovem, e aí eu tô falando, sei lá, vamos pensar aí, ensino fundamental 2, por exemplo, né? Muito embora a gente possa trabalhar as competências socioemocionais desde a educação infantil. Aliás, é a ideia, né? Que você trabalhe, não só um professor, mas de uma forma transversal, que todos os professores consigam trabalhar essas competências socioemocionais desde a educação infantil. Mas eu olhava naquela época da minha formação e eu pensava assim, puxa vida, né? Perguntas tão simples e tão importantes que a gente poderia trazer para a área da educação e trabalhar com os jovens, trabalhar com essas crianças, pré-adolescentes. É um momento de tanto questionamento, porque o que acontece? E esse é meu ponto de vista que eu quero trazer para vocês hoje. Como é que eu posso exigir de um jovem com 16 para 17 anos e depois de 17 anos, quando ele está se formando no ensino médio, que ele não teve o desenvolvimento e o aprendizado a respeito das competências socioemocionais, não teve a vida inteira. E aí você chega nessa época do ensino médio, você joga no colo dele, joga o Enem no colo dele, você joga uma série de questionamentos a respeito da decisão maior da vida dele. Por que eu estou falando isso? Nesses 20 anos de atendimento, especialmente no começo, os 10 primeiros anos, eu me lembro de atender vários donos de empresa. Quando eu morava em São Paulo, depois em Campinas, não estava ainda em Santos, e eu lembro, às vezes a pessoa tinha chegado lá, sabe?
O que é chegar lá, né? Falando do ponto de vista profissional, vai. Ele estava numa carreira, às vezes era o dono da empresa, tinha uma grana preta, construiu uma vida, né? E chegou lá, estava com a vida tranquila. Mas fechado no trabalho ali de psicoterapia, das terapias integrativas, que a gente já fazia naquela época, eu via, olho no olho, uma dor e um vazio muito grande. E por que eu estou falando especialmente dos homens? Porque na nossa sociedade, e falando 20 anos atrás, para os homens, realmente, e aí, se ele já estava no final da vida não, estaria se aposentando. Homens de 60 anos de idade, mais ou menos, 65 anos de idade naquela época, há 25 anos atrás, por exemplo. Então eu me lembro de olhar para eles e pensar assim, puxa vida, né? Ele passou a vida inteira sem trabalhar a emocionalidade dele, sem desenvolver as competências, a questão da empatia, autoconsciência, compaixão, verbalização, comunicação. O máximo que a gente espera de um líder, e esses homens todos que eu estou comentando eram líderes, né? Mesmo que não fosse o dono da empresa, mas era um diretor do alto escalão, e eu olhava e um olhar vazio eu encontrava neles. Um olhar de questionamento. E aí já é um olhar que, na medida em que ele olha para trás, mas ele olha também para frente, e com a expectativa de vida cada vez maior, e portanto, se ele se aposentar com 65 anos, com 70, ele ainda terá aí 15, 20 anos pela frente, né? E ele olhava para isso e se perguntava, caramba, né? Que caminho que eu trilhei? Era isso que eu realmente queria? O tempo para conseguir chegar onde ele estava, vários momentos aconteceram que ele se afastou da família, que ele perdeu a oportunidade de acompanhar o crescimento dos filhos, a entrada na pré-adolescência, na adolescência, né? Então, quantos casais não se separaram ao longo desse caminho? Então é interessante porque, se você olhar, eu comecei a nossa conversa falando um pouco a respeito justamente do pré-vestibular desses jovens que eu tenho trabalhado no cursinho, né? Mas, gente, vamos falar da vida como um todo, né? Então, quantas vezes a gente, na verdade, é engolido e vai indo, apareceu isso, vou fazer, apareceu aquilo, vou fazer, e vou resolvendo a vida como ela se apresenta. E para esse cara que está ou nos 40, nos 50, nos 60, 65 se aposentando, 60, 65 se aposentando, nesse momento ele olha para frente e ainda vê 10, 15, 20 anos da vida dele para frente, 40 anos hoje em dia até, né? Porque a expectativa de vida vem aumentando, mas ele olha para trás e fala, Ave, não era nada disso. Aí você pega o jovem que não fez um trabalho de tomada de consciência, de autoconhecimento, de administração pessoal, né? De reconhecimento de quem sou e tudo mais, e você exige desse jovem com 16, 17 anos que ele trace o futuro dele. Eu imagino que isso passei por isso, vi isso acontecer com os meus pares, vi isso acontecer com as pessoas que iam no trabalho terapêutico e continuo vendo com os jovens que hoje eu trabalho as competências socioemocionais, né? As dúvidas, os questionamentos, agora com essa história do mundo mudando, então uma quantidade enorme de profissões que vai sumir, mas a gente ainda não sabe efetivamente quais são as profissões que virão, né? Então, realmente a gente está vivendo um momento de muita dúvida, muito questionamento e eu me sinto emanada mesmo de empatia, de compaixão
E o que me cabe como terapeuta, psicoterapeuta, educadora cognitiva, é justamente utilizar essas ferramentas, né, da psicologia, do próprio coaching, que acabei fazendo a formação lá atrás, as ferramentas de terapia cognitivo-comportamental, o processo de coaching cognitivo que eu desenvolvi quando trabalhei na universidade, uma das universidades aqui de Santos, com um trabalho de pós-graduação. Então, o que me cabe, né? O que cabe a todos nós que trabalhamos com terapias integrativas e terapias cognitivo-comportamentais? O que nos cabe, antes de mais nada, é acolhimento, né? Escuta, não julgamento, fundamental, que aliás são as premissas do ACT, né, do trabalho que eu faço, né? Escuta ativa, não julgamento e feedback eficaz. Então, na medida em que eu ouço, que eu tenho aquela escuta harmonizada e sincronizada com o meu cliente, né? Eu ouço esse cliente, devolvo para ele, para que ele ouça, se ouça, né? E de alguma forma ressignifique a sua existência. Então, quando a gente fala de eu não faço a menor ideia e vem a Alice conversando com o gato, né? Mas eu não sei para onde eu vou. Então qualquer lugar serve. O fato é, se qualquer lugar, se qualquer caminho serve, por que então, quando a gente fala de psicoterapia, de trabalho terapêutico, as pessoas que chegam para nós são pessoas com tanto vazio, que elas já estão lá na frente, já viram que agora já foi, agora o tempo passou, o que eu faço agora, né? Então, não, gente, precisa realmente haver um posicionamento educacional, né? De acompanhamento, aconselhamento, de pares mesmo, para trazer para esse primeiro na educação infantil, depois para o jovem, depois para o pré-adolescente, adolescente e o jovem adulto, já no final do ensino médio, trazer um grupo de suporte, de acolhimento, porque a gente está no mês do amarelo, né? Falando de suicídio. Nunca teve tanto suicídio de jovens, nunca houve tanto vazio, e esse vazio ele começa justamente naquele olhar daquele indivíduo que não teve escuta, que não teve um par que pôde olhar para ele. Quando eu falo pares, são os pares na escola, são os professores, a família, o seio familiar, os amigos mais próximos. Muitas vezes a família, enfim, os pais estão trabalhando, né? Às vezes para sustentar aquele aluno, se não trabalha, se não estuda na prefeitura, né? No estado, para segurar a onda de pagar uma escola. As escolas são muito caras. Na verdade, a gente deveria ter dinheiro para pagar essas escolas, o governo, até você olha para os outros lugares, né, Finlândia, todos os lugares provendo a educação, a saúde e a cultura. Mas assim, falando dos países de forma geral, cada país tem a sua singularidade, especificidade, e hoje, diferentemente da semana passada, o meu objetivo não é falar das políticas públicas educacionais e tudo mais, mas é falar mesmo a respeito da escuta ativa, de um olhar amoroso e atento, né? E muitas vezes, falando dessa questão do suicídio e da dor que as famílias passam quando percebem que seus filhos estão num momento difícil, idoso também, Zezé, você tem toda a razão. Então, é muita dor e muito vazio geral. E aí você pega uma humanidade que vem nessa toada, né, ao longo desses 20 anos, e aí você mergulha num ano de 2020, a taxa você mergulha num ano de 2020 e se depara com a pandemia.
Entende, gente? Então, mas a gente tem que fazer o quê? Respirar fundo, a gente indivíduo, né? Então, assim, a gente tem um dia ruim? Tem. Eu tenho meu dia ruim, você tem seu dia ruim, todos nós temos os nossos dias e os períodos mais difíceis. Mas assim, eu ponho para fora, acolho o que eu estou sentindo, se eu tenho alguém para compartilhar, eu devo compartilhar. Se eu tiver a possibilidade e oportunidade, eu devo buscar ajuda profissional, terapêutica, psicoterapêutica, psicológica, fundamentalmente. Eu preciso de acompanhamento e respira fundo e segue em frente. Quando eu comecei essa Act Live e também a Catarina, né, a podcast no canal do YouTube, também como vídeo, eu falava sobre manejo de estresse. E, na verdade, no momento que a gente está vivendo, é o que mais necessário se apresenta é manejo de estresse, que é uma forma que você encontra, e isso é muito individual, uma forma que você encontra de lidar com as questões da vida, com as dores que vão se apresentando no dia a dia da gente, com as nossas dificuldades, entende, gente? Então, para falar de manejo de estresse, eu posso falar de uma forma geral. Então, o que eu trago para vocês que a ciência descobriu, a neurociência, com os exames de imagem, de ressonância, de tomografia computadorizada, a gente consegue enxergar o quê? Consegue enxergar o cérebro desse indivíduo, qual a porção de córtex pré-frontal aqui atrás da testa, que é justamente a região da nossa consciência, é o grilo falante, né? É a nossa consciência, é a questão do nosso julgamento estratégico do que eu devo ou não devo fazer a partir das informações que, no caso, o sistema emocional traz para nós. Então, a ciência trouxe para nós o quê? Uma avaliação efetiva do que acontece, por exemplo, quando eu pratico o mindfulness, né? Que é a atenção plena. A atenção plena é uma técnica dentro da prática de meditação, sendo que a prática de meditação é milenar e a gente vê isso aí presente na yoga ao longo dos séculos, não é? Temos aqui uma pessoa que trabalhou com yoga e conhece yoga profundamente, e ela sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, quando a gente fala hoje de atenção plena, na verdade é que eu consiga trabalhar o momento presente, que eu esteja no momento presente, ancorado no momento presente, a fim de, mesmo que os pensamentos passem na minha cabeça, que eu consiga deixar eles passarem, que eu entenda que eles estão presentes, mas que eu consiga retomar a minha atenção e a minha observação naquilo que ancorei. Eu gosto muito de utilizar a respiração como âncora, né? E o trabalho de atenção plena, o que ficou comprovado com a neurociência, com os estudos de neuroimagem e tal. O que ficou comprovado é que o córtex pré-frontal, a região da consciência, ele fica mais fortalecido, as conexões ficam mais robustas, ele aumenta de tamanho, essa região do córtex, tá? E a região do sistema límbico, voltada especialmente para a amígdala, que é a região dentro do sistema límbico ligada ao medo, né? As situações de medo e de estresse agudo, essa região, ela desliga, ela fica mais silenciada. Então, o que a gente vê quando a pessoa pratica a meditação? E aí cada um escolhe a sua. Hoje fala-se muito, quando eu digo hoje, nos últimos 20 anos, fala-se muito da atenção plena, que é o mindfulness. O que o mindfulness trouxe para nós? Isso. A minha região do córtex pré-frontal, ela fortalece, ela amplia, e a minha região das amígdalas, ela silencia um pouco mais. Ela fica mais, é como se eu acalmasse essa região do medo que o ser humano tem.
E isso é fundamental. Por quê? Para lidar com uma questão que a gente está vivendo hoje, por exemplo, da pandemia, gente, haja tranquilidade e serenidade para viver um dia de cada vez. Então, o que eu posso trazer para vocês de manejo de estresse, de um lado seria a atenção plena e do outro seria a atividade física. Quando eu falo atividade física, não deverá ser uma atividade física de explosão. Uma atividade física que bata nos 80%, 90%. Não. Deverá ser uma atividade física constante, uma prática disciplinada que trabalhe de 60% a 70% do esforço, né? Estou falando em relação ao esforço. Então, eu uso a atividade física, o benefício da atividade física, que vai trazer todos os neurotransmissores necessários, vai trazer todas as endorfinas, né? E eu consigo, em contrapartida, ampliar o meu córtex pré-frontal e acalmar a minha amígdala. Entende, gente? Isso é o que as pesquisas trazem, isso é o que temos de mais novo. E vem sendo utilizado não só para as pessoas dentro da comunidade como um todo, mas como trabalho direcionado nos transtornos psiquiátricos diagnosticados. Então, eles trabalham profundamente com transtornos de ansiedade e com as pessoas com depressão. Esses dois transtornos, a gente teria um trabalho muito positivo, um resultado profundamente positivo com a união da atividade física constante, disciplinada em 70% de esforço, mais a prática diária de meditação. E aí cada um escolhe a sua, né? Se eu falar da atenção plena, é o que as atividades, é o que as pesquisas têm trazido, né? E eu pergunto para o grupo que está aqui, vocês têm o hábito de praticar, por exemplo, a atenção plena, de forma constante e disciplinada? Vocês conhecem o mindfulness? Vocês gostariam de fazer essa prática agora? Que tempo nós estamos? Deixa eu ver. Dá pra gente praticar aí uns 2, 3 minutinhos de atenção plena. Vocês gostariam de fazer? Então eu vou convidar vocês a fazer nesse momento uma prática, uma pequena prática, uma gota, só conhece, uma gota num oceano. Então, gente, nesse momento eu vou pedir para todos que estão aqui presentes na nossa live e que me dão muita felicidade e alegria, para todos vocês que encontrem uma posição agradável, né? Sentada, recostada ou deitada, aonde você estiver. Procura só desligar o barulho do celular, né? Tira o volume do celular, o vibrar e tal. E nesse momento, eu vou pedir para que você encontre essa posição de uma forma bastante confortável. Se você estiver sentado, a posição das suas mãos pode estar sobre as suas coxas ou pode estar simplesmente ao lado do seu corpo, soltas, descansando, tá certo? Então você descansa nesse momento os seus ombros, dá uma acertada no seu pescoço, procura encostar suas costas como um todo, ou na cama ou nas costas da cadeira. Fecha os olhos, vai silenciando, fechando os olhos. Convido a Marta, que está acabando de entrar, para fazer esse exercício pocket de mindfulness. Então, aonde você estiver, basta silenciar, encontre uma posição confortável, encostar bem as suas costas,
acertar a postura dos ombros, relaxar as suas mãos nas suas coxas, as palmas das mãos podem estar para cima ou para baixo. E nesse momento eu peço que cada um de vocês feche os olhos. Nós vamos levar a nossa atenção para a respiração. Vamos utilizar a nossa respiração como âncora atencional do nosso exercício de mindfulness, atenção plena. Então eu vou de olhos fechados, eu permaneço de olhos fechados durante toda a atividade. Eu vou inspirar o ar pelo nariz, lenta e profundamente, e soltar o ar pela boca, relaxada, entreaberta. Inspirando pelo nariz e soltando o ar devagarinho. Algumas pessoas não gostam de entreabrir a boca, os lábios, não tem problema, permaneça com seus lábios fechados e você pode inspirar e expirar pelo nariz, não tem problema. Nós vamos fazer uma inspiração em 4 tempos, segurar 4 tempos, soltar 4 tempos. Vamos lá. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Segura. 4. 1, 2, 3, 4. Solta o ar lentamente. 1, 2, 3, 4. Segura sem ar. 1, 2, 3, 4. Novamente. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Segura sem ar. 1, 2, 3, 4. Inspira normal e solta o ar. Inspirando pelo nariz e soltando o ar. Lenta e profundamente, inspirando pelo nariz e soltando o ar. Mantenha seus olhos fechados, permaneça com a sua atenção focada no ar que entra pelo seu nariz e o ar que sai. Nesse momento, cada um no seu tempo. Nesse momento, lentamente eu vou movimentando os dedos das mãos. Abrindo os olhos devagarinho, movimentando os dedos dos pés. Você pode espreguiçar, voltando lentamente. A sugestão é que a gente pratique algumas respirações todos os dias. Você pode dizer para mim assim: foi gostoso? Que coisa boa, eu fico tão feliz. A minha sugestão, veja lá, que legal, é que vocês pratiquem esses respiratórios
uma vez por dia. Você escolhe o horário. Pode ser um horário que você está mais agitado, delícia. Pode ser um horário pela manhã ao acordar. Você percebe, gente, não demora nem 5 minutos. Você pode, para os meus alunos, normalmente eu sugiro, faça 3 respirações completas, apenas isso. Então você vai ter esse primeiro momento de se colocar numa posição confortável, fechar os olhos e fazer 3 respirações, só 3. Quando terminar, permaneça em silêncio mais alguns segundos, abre os olhos, dá uma alongada e sai para a vida. Você pode permanecer fazendo 3, 4. Se você praticar isso durante uma semana todos os dias, você já começa a receber os benefícios, viu, gente? Vai construindo novas conexões neuronais que podem trazer para você uma tranquilidade profunda na medida em que vocês conseguirem praticar repetidamente ao longo da sua semana. E a cada semana ou a cada 15 dias você aumenta uma respiração. Começa com 3, depois passa para 4, para 5. Daqui a pouco você vai estar praticando 10, 15 minutos de respiratórios, apenas fortalecendo a sua região do córtex e acalmando a sua amígdala, a região do medo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Que prazer poder fazer com vocês aqui ao vivo. Mindfulness Pocket. Tá bom, gente? Que delícia. Obrigada, agradeço a presença de todos e semana que vem tem mais, tá bom? Grande beijo, boa semana. Tchau, gente.